É, tudo bem com vocês? Aqui a proposta é mostrar o efeito terapêutico de uma mandala preta, que seria, podemos traduzir como uma mandala de luz. É, necessariamente essa técnica de desenhar sobre uma superfície preta, no sentido de você dar ao cliente a possibilidade de um cenário negro, vamos dizer assim, entre aspas, e elementos para que ele traga a cor aquilo, né? Então, essa aqui é uma mandala minha. Sobre a mandala é a respeito, eu escolhi fazer a mandala preta por conta dos meus conhecimentos, da leitura que Jung faz sobre a parte terapêutica da mandala. E é difícil para mim, quando eu pintei a superfície preta, porque ela era assim, era um MDF, eu pintei de preto justamente para ter a superfície preta. E a dificuldade que eu tive, mas aí eu me concentrei e falei, Cris, larga, solta, porque eu estava tendo a necessidade de desenhar, de me expressar desta forma, que é a técnica que eu costumo atender em arte terapia. Então, para mim era um pouco mais difícil sair do eixo, dos círculos, da parte racional, porque até a minha primeira formação é em arquitetura e eu costumo fazer mandalas artísticas com bastidores, com compasso, régua, medições, enfim. Tentei sair disso, mas não consegui deixar de fazer os raios, né? De achar o centro da superfície e partir dali para fora. A princípio eu comecei desenhando o centro, realmente. Depois eu vim para as bordas, fazendo esses elementos verdes. Sinceramente, eu ainda não contei quantos elementos são. Mas depois eu voltei para o centro e fiz uma parte e depois fiz a outra. Aqui ficaram com oito elementos desse, 8 elementos desse. E aqui interessante, que tá parecendo um pouco tipo uma ameba, que eu não consegui muito bem fazer uma coisa harmônica usando um moldezinho de papelão que eu criei. Mas depois, fazendo a leitura pela Suzanne Fincher, do livro Autoconhecimento, da Suzanne Fincher, então lá na página 139 do livro dela, eu tenho a interpretação do elemento 10, que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos, um central e 10 em volta, e depois eu parto para 8, 8, 8 e venho para fora. E aí eu vou ler a interpretação desse centro, já dizendo que aqui o centro da mandala é o self, como a gente é, como somos nós mesmos, né? Então, aqui, deixa eu abrir aqui de novo, para dar uma lidinha para vocês a respeito do que ela fala do número 10. O número 10 tem muito a ver com um símbolo do judaísmo. O número 10, o judaísmo fez desse número o símbolo de Deus, que segundo a crença incorpora 10 atributos divinos entrelaçados.
é costume que 10 anciães estejam presentes para que os serviços religiosos judaicos sejam convocados. A tradição judeu-cristã contém o famoso código moral chamado de 10 Mandamentos, que para muitas pessoas continua a servir como um ideal de conduta. Esses mandamentos são tão familiares que o número 10, por si só, já simboliza um código moral. Essa ideia é ainda reforçada pelo fato desse número ser tradicionalmente um símbolo da perfeição. O número 10 também está associado com fatores não espirituais. É o número dos nossos dedos, com os quais tocamos, seguramos, acariciamos e também a base de um sistema numérico que nos permite contar e calcular. A matemática é uma ciência abstrata e, no entanto, nos parece razoável supor que tudo começou há muito tempo com a contagem dos dedos. O 10 pode simbolizar esses extraordinários dedos que temos e a forte apreensão da realidade que eles nos permitem. Em sua forma gráfica, o 10 por vezes simboliza o casamento. O 0 sugere a sexualidade feminina, enquanto o número 1 se assemelha à masculinidade. O emparelhamento dessas duas formas no número 10 é uma representação visual do macho e da fêmea intimamente relacionados. Esse número mostra um equilíbrio entre os opostos sexuais. Nas mandalas, o 10 pode sugerir a adesão ou rejeição de um código moral tradicional. Pode refletir uma abordagem ativa das realidades da vida ou representar um grupo de anciões apoiando aquilo que você faz. O 10 nas mandalas realça a relação com o sexo oposto, revela inspiração espiritual, sentido de equilíbrio ou uma abordagem prática da vida. O número 8, que eu vou ter 8 elementos iguais, 8 elementos e 8 elementos. Vou ler só um pouquinho ainda da biografia da Susana Fincher, Autoconhecimento, Suzanne Fincher. O 8 é um número de estabilidade, harmonia e renascimento. Na tradição cristã, o 8 está associado com a ressurreição, pois Cristo ressuscitou 8 dias após sua entrada em Jerusalém. O batismo é considerado um renascimento que comemora a ressurreição de Cristo. Na Idade Média, esse número simbolizava as águas do batismo. Ferguson, 1961, observa que muitas pias batismais incorporam o simbolismo da ressurreição com seu formato octogonal, seu formato de 8 lados. A forma gráfica do número 8 sugere significados que pouco têm a ver com enumeração. Por exemplo, o número 8 assemelha-se ao sinal do infinito, podendo indicar o movimento espiralado e sem limites dos cosmos. Devido a seu formato, o 8 se parece com as sementes entrelaçadas do caduceu, o símbolo da profissão médica. Como caduceu, ele pode significar o equilíbrio de forças antagônicas. Pela sua forma de duplo laço, o 8 também sugere um par intimamente ligado, como as amantes, a mãe e o filho, ou o marido e a esposa. O 8 também está presente na roda de 8 raios, um vulnerável símbolo do Sol, como divino indutor da mudança sem fim. Jung considerava o 8 um símbolo da totalidade, pois é um múltiplo do número 4, símbolo preeminente do self. Nas mandalas de seus pacientes, Jung observou que um padrão quaternário, em geral, se expandia num padrão de 8 ou mais elementos. A quaternidade encontrada no centro de uma mandala com frequência se torna 8, 16, 32 ou mais, quando se estende à periferia.
Nas mandalas, o 8 revela a forte influência do arquétipo do self. O self fornece um ponto central de foco para a vida interior, mas seus padrões estão além da capacidade de entendimento. A surpresa da mudança súbita é tanto um dom do self quanto a harmonia transcendente. Pode-se verificar que o 8 representa uma organização primorosamente equilibrada de pares de opostos, de ideias ou de pessoas que pressagia mudanças importantes na vida. Depois vem o número 9. Enfim, na interpretação geral, depois que eu estava lendo aqui o livro da Suzanne Fischer, eu tenho aqui, na minha interpretação, o momento que eu estou vivendo agora, esse masculino e feminino bastante equilibrado. Eu tenho essas duas potencialidades, vamos dizer assim, dentro da minha personalidade. Eu consigo ser, atualmente, executar a minha parte da feminilidade, o meu papel feminino dentro de uma sociedade, mas também sei me colocar e me posicionar, trazendo o meu lado masculino, meu lado prático e bastante racional. Isso é bem evidente em mim e eu me surpreendi quando eu fui fazer essa leitura dos 10 elementos. Aqui eu senti a necessidade de, quando eu estava criando a mandala, que aqui eu precisava fazer um colorido, colocar uma vida, cores alegres e vibrantes. Porém, nesse entremeio aqui, essa parte aqui, eu não senti essa necessidade. Eu colori aqui, fiquei ausente na cor aqui e voltei a colorir aqui mais na parte da periferia e arrematei. Mas eu arrematei a parte externa antes de terminar essas duas camadas. E nessa atual conjuntura, nós estamos em 2 de abril de 2020, vivendo o isolamento social por conta desse vírus do Covid-19. Aqui eu me encontro no equilíbrio entre o feminino e o masculino, a presença do número 8 da harmonia e da sabedoria de viver em conjunto. Eu, na minha interpretação, eu vejo que aqui existe, vou dizer uma palavra um pouco forte, um abismo. Eu mantive intuitivamente essa área menos colorida, mais preta, porque eu ainda acho que existe um abismo entre essa parte e a parte exterior. E aqui é a reclusão, para mim, representada, esse isolamento social. É como se eu tivesse que ainda andar um pouquinho mais tempo por essas trevas e, sem dúvida nenhuma, alcançar esse colorido aqui. Então, isso é um caminho que me representou por esses dias. Eu fiz já essa mandala há alguns dias, mas eu estava avançando na leitura do livro da Suzanne Fischer para poder entender pós-confecção disso, né? Então, o meu sentido dessa interpretação é poder trazer para vocês a importância de quando a gente dá uma Então, retomando aqui, a intenção desse vídeo é poder mostrar para vocês a importância de se fazer uma terapia, de aplicar essa técnica, de trazer um fundo preto, de entregar um fundo preto, que seja um papel, que seja um papel preto, uma cartolina, que tenha um formato redondo, ou que seja uma folha de papel tamanho tradicional, mas que seja de fundo preto, para trazer do inconsciente do indivíduo o que ele
pode pôr na sua potencialidade as cores. Isso funciona muito bem para pessoas que estão em reabilitação, na parte psicológica, que tenham saído, que estejam emergindo de um período de depressão. A técnica da superfície preta é bastante interessante e traz um resultado muito bom psicologicamente para o cliente. Muito obrigada.